Estimados internautas, saudações. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast tem como intuito atrair líderes moçambicanos para que eles na primeira pessoa possam transmitir as suas narrativas de liderança na base da sua própria experiência pessoal, dando a conhecer que conhecimentos é que adquiriram, isto é, conhecimentos teóricos, que habilidades ou conhecimento prático, ferramentas e técnicas é que adquiriram para complementar ao conhecimento teórico e que atitudes, isto é, saber ser, saber estar, comportamento, caráter e reputação é que desenvolveram para na sua atitude e experiência pessoal poderem acomodar quer o conhecimento teórico, quer o conhecimento prático. Esta metodologia que nós usamos, CHA, é inspirada no modelo de gestão por competência, CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Pois nós sabemos que não basta que um líder tenha conhecimento, sem que ele tenha consciência que tem conhecimento de que ele é líder, e esta consciência de que ele é líder desenvolve nele uma responsabilidade de ser um role model, ser um exemplo de líder que seja positivista enquanto transmissão de do modelo para os seus seguidores, seguidores internos que são os seus colaboradores, seguidores externos que é a comunidade que eles servem. E este serviço ou bem servir do líder também influencia a empatia que ele desenvolve. Portanto, é bem servir, ser um bom exemplo de uma forma empática para aqueles que são o espelho do seu trabalho, bem como a empatia que se espera que os líderes tenham uns com os outros. A técnica que nós usamos para a materialização deste programa é a técnica da comunicação, porque entendemos que há uma reciprocidade entre a liderança e a comunicação. Por um lado, a liderança usa a comunicação enquanto uma das melhores ferramentas para que o líder possa transmitir as suas ideias, visões, missões, cultura, ideologias de uma forma simples, direta e compreensível, para que os seus liderados possam não só compreender, possam também aderir ou se preferirem, possam se apropriar da ideia e possam assim seguir esses líderes cientes do que esta visão os leva. Temos como nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Para o dia de hoje temos como líder convidado o Bruno Pinto, ele que é fundador e CEO da QualityNet, que é uma empresa que opera na área de limpeza e opera na Suíça, autor do livro Construir o Meu Futuro. Bruno Pinto, bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Santo. Já tínhamos falado antes, né? Que esta era a casa que eu gostava de passar. E cá estou e vamos partilhar conhecimento, vamos partilhar as nossas vivências e é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Bruno Pinto, talvez já começar mesmo com o livro Construir o Meu Futuro, que dá a ideia de um futuro enquanto algo que ainda está por vir. O Bruno ter se inspirado no título, portanto, ao querer dar a entender que o futuro é algo ainda por vir e trazer a palavra construir, transmite a ideia de que o Bruno é também co-criador da sua realidade. Gostava de compreender como é que o Bruno, enquanto uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, desenvolveu esta crença de que poderia ser também autor da sua vida, poderia ser autor do seu futuro, enquanto um presente, enquanto um movimento dinâmico. Assim, eu sempre desde pequeno tive um sonho de parar noutros cantos do mundo. E calhou-me Portugal na altura, e já tinha, antes de Portugal, tinha a ideia de ir aos Estados Unidos.
Só que as conexões que eu tinha nos Estados Unidos ainda não estavam a dar certo, e depois tive também uma oportunidade de uma bolsa para a Rússia, Ok. que não saiu nesse ano, e decidi arriscar para Portugal. Ok. E foi quando eu cheguei a Portugal que eu descobri que estou sozinho. Isto é, tinha os meus pais aqui, mas estava numa realidade, já tinha saído praticamente fora daquele meio familiar. E quando eu chego lá, eu digo, agora tenho que bater pela vida. É verdade que nada é fácil na vida. Comecei a lutar, primeiro pela sobrevivência, porque eu não sei se sabes, para aqueles lados da Europa ninguém te dá nada. Não é como aqui, que nós podemos fazer uma machamba, podemos ir arrancar ali seca, cacana. Lá não tens nada, até o lixo é fechado. Então tinha que arranjar trabalho, e arranjar trabalho era difícil para mim na altura, porque eu estava ilegal. Depois dos 30 dias passados em Portugal estava ilegal. E eu dizia sempre, eu tenho que ter um futuro melhor que isto. Daí o título Construir o Meu Futuro, mas já na Suíça. Porque o que eu sonhava na altura é chegar a um nível em que eu estava quando escrevemos o livro. E assim foi. Durante aquele período da minha chegada a Portugal até chegar à Suíça, passou-se várias coisas. Tive vários trabalhos, desde lavagem de carros, caixa de supermercado. Quer dizer, cada vez que eu fosse evoluindo a nível académico, eu também ia ganhando um outro posto diferente. Não é? Lutava para ter um posto diferente. Até que fui parar perdão, eu fui parar ao Supremo Tribunal de Justiça, num concurso que houve, e fui trabalhar para o Arquivo do Supremo Tribunal de Justiça em Lisboa, com acórdãos jurídicos vindos das colónias. E 1 ano e meio depois recebo uma proposta para ir trabalhar para a Caixa Geral de Depósitos. Ainda estava no processo de construir o meu futuro. Mas só que nem tudo correu da melhor maneira. Quando eu estava no auge da minha carreira em Portugal, que eu considerava, eu acho que naquela altura, se me tivesse aparecido o Cremil do Baúl, quem foi editor do livro, talvez iria escrever um livro. Mas havia de talvez, como é que eu posso dizer, iria me arrepender, porque as coisas depois não correram bem. Muito bem. Vou à França, fico 2 meses, as coisas não correm bem em França, eu volto para Portugal, e decido ficar uma semana e passo para Moçambique. Moçambique também não correram assim tão bem, como tenho dito em várias entrevistas. Talvez não tinha preparação suficiente para continuar aqui, e fui de novo à busca de novas oportunidades. Decidi passar para a Suíça, e é na Suíça que eu descubro aquilo que eu sou de verdade, porque até então eu estava no escuro, ia atirando as coisas, mas é na Suíça que eu descubro o que é que eu quero ser. Não era nada de mecânica de refrigeração, não era nada de jornalismo, não era nada de direito, não era nada de ciência política, que são os cursos que eu fui passando pela minha vida, a pensar que é aquilo que eu quero. Afinal de contas, o meu futuro estava na coisa mais simples que eu fazia todos os dias, era na limpeza. E foi lá que eu descobri esta minha vocação, e por isso, depois de algum tempo estando nessa área, escrevi o Construir o Meu Futuro. Este é que é o meu futuro. Muito bem. Vai lá, não sei se dei a explicação certa. Foi super, foi excelente. E ainda ligado a isso,
Uma das coisas que marcou-me nesta explanação foi quando o Bruno empregou o termo arrisquei. E usou mais do que uma vez, porque foi uma vida de risco, foi um caminho, um percurso, né, em que assumiu vários riscos e por um lado talvez porque ou não tinha outra alternativa ou talvez porque a alternativa era mesmo o risco. Quero talvez assumir, é por isso que quero ouvir de si, será o risco para o Bruno apetecível? O Bruno gosta do risco? Quando é que o Bruno descobriu que o segredo de sucesso está no risco? Porque a maior parte das pessoas não gostam de coisas difíceis. Onde está o risco, a natureza normal da pessoa quando vê o risco é evitar, é fugir. Poucas pessoas é que veem o risco como uma oportunidade. E é por isso que diz que uma das características do empreendedor é gostar do risco. Então, sobre o risco é a pergunta que eu quero fazer ligado ao risco. O que é o risco para o Bruno? Como é que o Bruno vê e brinca com o risco? Como é que recebe o risco, trata mentalmente o risco e converte o risco em novas oportunidades? Assim, desde os 23 anos que a minha vida é um risco. E o que é o arriscar? Eu deixei de ter medo de errar ou de falhar, porque nós ganhamos sempre lições dos nossos erros, dos nossos falhanços. E isso para mim, mesmo na área do empreendedorismo em que me encontro hoje em dia, já falhei várias vezes. E todas as falhas foi porque eu arrisquei. E disso ganhei uma lição. Há uma palavra, uma gíria popular, que é não arrisca, não petisca. Então, se eu quero petiscar, eu tenho que arriscar. Então, eu acho que eu vivo do risco. A minha vida já é um risco. E não posso ter medo de falhar. O que acontece hoje em dia é que muita gente tem ideias, coisas por fazer, mas tem medo de arriscar. E por isso as suas ideias são abafadas e as pessoas não saem dali. Assim, eu quando criei, por exemplo, a QualityNet, com os poucos recursos que eu tinha, eu disse: olha, eu vou perder, como eu sempre digo também, o carro da minha esposa, que eu vendi. Aliás, falei com ela primeiro e ela consentiu que vendesse para ter algum dinheiro para coisa. Foi arriscar. O negócio podia não ter dado certo. Exatamente. E praticamente começaríamos de baixo. Tive que ir buscar nós temos um sistema que é o sistema de 12 piliers, que é para a reforma. Tive que ir buscar o meu 12 piliers, que é um sistema de reforma para investir na minha empresa. Mas também podia não ter dado certo. E hoje talvez me encontraria numa situação de surfance, uma situação mais pior que daquela em que estava. Exatamente. Mas não, arrisquei e deu certo. Então eu encorajo as pessoas a arriscarem. Super. E qual é o propósito de vida, se posso assim perguntar, ou a missão que o Bruno carrega no seu interior, vamos lá, muito no seu íntimo, que depois te resgataste e materializas por via da QualityNet enquanto uma forma de servir as pessoas, de tornar-te útil para a sociedade, de realizar os teus sonhos, de deixar um legado enquanto uma referência para os teus filhos, para os outros mais jovens. Qual é o propósito de vida e como é que materializas através da QualityNet? É assim, o meu propósito de vida atualmente, para além de ver a QualityNet crescer e passar esse legado aos meus filhos, eu hoje em dia, foi a razão que eu escrevi o Construir o Meu Futuro. Tento passar a mensagem aos jovens que não têm esperança, aos jovens que querem avançar e não conseguem, não têm ideias. É assim, para um jovem moçambicano, por exemplo, eu acho que na minha forma de pensar é melhor que a mensagem venha de um moçambicano e não de outras nacionalidades. Exatamente. É assim, se as pessoas leem
um livro do Sandy sobre liderança, aquilo que o Sandy passou no livro sobre a liderança tem tudo a ver com a nossa cultura. Como é que nós lideramos, por exemplo? Como é que nós seguimos em frente? E no livro eu falo daquilo que daquilo que todo jovem moçambicano ou todo indivíduo moçambicano passou. Nós passamos pela aquela fase de ir pedir, por exemplo, arroz à casa da vizinha, ir pedir açúcar em casa de uma tia. Todo mundo passou isso. Houve anos de crise cá em Moçambique. Então são as nossas vivências. Então é aquilo que eu tento passar. Esse é o meu a minha testemunho. Eu tento passar o meu testemunho. Eu podia estar isolado num canto e fazer a minha vida andar. Eu podia vir de férias e não poder participar em nada em Moçambique. Mas isso pode haver duas interpretações. Mas para isso também eu não sou responsável. As pessoas podem interpretar do jeito que elas quiserem. Ou ele está a se vai lá mostrar, podia usar um termo até mais vulgar. Este está-se a gabar, como nos costumamos dizer. Sim. Mas não, eu quero é mostrar às pessoas essa mensagem, que é possível vencer na vida, é possível nós sairmos de baixo. Ainda dias fui à praia de Belém e lembrei-me que passei e mostrei aos meus filhos: olha, esta é a mata onde o pai, quando vinha de férias, pastava os cabritos do avô. E o meu avô tinha uma pequena malada e eu e os meus primos estávamos lá e para nós aquilo era divertido. E nós carregamos essa vivência até os dias de hoje. E então, aquele indivíduo que está lá no fundo, um dia que apanhar a mensagem, porque há uma coisa boa que os moçambicanos têm: os moçambicanos sabem ler. Se nós, lá no interior, onde eu fui agora, eu via tantas crianças na rua fazerem quilómetros a pé, mas têm vontade de aprender. Então, se um dia elas pegarem neste livro e lerem, vão ver que é possível eu também chegar à Suíça. É possível eu também chegar e criar uma empresa e ser um único. E eu também não acreditava nisso. É verdade que é desde que eu digo: eu estou aqui, eu vivo aqui, não acredito, eu tenho esta empresa, mas é aquilo que é. Então é preciso passar esse testemunho. Não vamos deixar, não vamos guardar para nós. Porque o fato de nós guardarmos para nós mesmos, nós estamos a tornar egoístas com aquilo que aprendemos. É verdade que muita gente diz: conhecimento vende-se, mas para mim o conhecimento não se vende. Por isso é que eu distribuo meus cartões para quem quiser trocar ideias comigo. Eu partilho aquilo que eu sei. Eu tenho que partilhar aquilo que eu sei. Não é pelo fato do outro criar o mesmo negócio que o meu vai à falência. Pelo contrário, eu me sentirei útil por ter alguém que saiu de uma situação má e hoje em dia está bem. Desculpe, vou te dar um exemplo, Sandy, que é o caso de uma moça. Quando logo depois de termos lançado o livro, ela ligou-me. Essa moça vive em Manchester. Não sei como é que ela teve o meu número, mas conseguiu chegar até mim e disse: eu já trabalho nas limpezas aqui em Manchester há anos e sempre tive o sonho de criar uma empresa. Quais são os procedimentos para criar uma empresa? Lá fomos falando. É verdade que as leis suíças não são as mesmas que as leis lá na Inglaterra, mas eu fui dando os procedimentos básicos. Como é que ela pode fazer? Como é que ela pode começar? Porque muita gente, quando quer criar uma empresa, por exemplo, compra todo tipo de material, talvez desnecessário. Eu fui dando isso. Ela há tempos ligou-me: Sra. Bruno, muito obrigado pelas dicas que deste. Hoje em dia tenho 5 colaboradores. E para mim isso é um orgulho. É uma moçambicana, mais uma moçambicana lá fora que vai fazer história. E é isso que nós temos que fazer. Nós, como moçambicanos, temos que carregar o nosso conhecimento para os outros povos, mostrar que nós somos capazes. Nós também estamos aqui. Se os outros povos vêm para aqui, por exemplo, sejam os nigerianos, eu tenho visto muitos nigerianos com lojas e a furir. Tenho visto etíopes, tenho visto outras nacionalidades que vêm para aqui.
nós também como moçambicanos, vamos lá mostrar que nós sabemos lá fora. E é isso que eu tento incentivar nos últimos tempos, carregar a maior parte dos moçambicanos para fora, para incentivá-los. E eu digo, e isso não quer dizer que a pessoa seja antipatriota. Pelo contrário, nós estamos a ir buscar renda para metermos e ajudarmos as nossas famílias aqui em Moçambique. Esse é o meu propósito hoje. Isso. Vamos lá. Excelente. Voltando para a QualityNet e trazendo também outros projetos empreendedores que estão na carteira, no portfólio do Bruno. Compreende-se que a QualityNet é que é o bebê que carrega com as duas mãos. Eu, pensando no mercado como Suíça, tem-se assim a convicção que é um mercado altamente competitivo, pelo menos teoricamente, e pior para quem nunca lá esteve. Gostávamos de compreender alguém que até a altura que foi à Suíça ainda não tinha aberto uma organização. Fale-nos um pouco do ecossistema que existe na Suíça, que tipo de facilidades e dificuldades também encontrou para a criação e também para o crescimento da QualityNet. É assim, a partir do momento que eu tomei essa decisão de criar uma empresa de limpezas, a QualityNet, eu tive que fazer uma introspecção. Ok, eu quero criar uma empresa. O que é que me falta? Que ferramentas é que eu preciso para fazer com que esta empresa, hoje em dia, amanhã se torne uma grande empresa? Eu vi que precisava, por exemplo, conhecer as leis suíças. O mecanismo, como é que as empresas funcionam, a legislação empresarial. Então decidi fazer um curso em gestão de empresas. E a defesa do meu curso foi o projeto da criação da QualityNet. E tive o segmento de uma instituição que se chama SUVA. Eles controlam as empresas para ver, de controlar no sentido de direcioná-las, ver se o seu business plan é execuível ou não. E eles controlaram e viram que sim, mas deram-me um acompanhamento nos primeiros 6 meses. Eu tinha que fazer prova daquilo que eu desenhei no meu business plan, conseguir tantos clientes. Aquele acompanhamento é muito importante. Muitas vezes há pessoas que podem pensar que é para ofuscar a empresa, mas não, porque eles são realistas. Quando chega a um certo momento, porque eles veem que tu vais afundar, eles dizem-te, olha, o senhor não, com isto não vai em frente, porque eles têm essa experiência. Sim. É preciso também ouvir. É verdade que podem dizer, e a pessoa também usar outros meios e a coisa dar certo. Muitas das vezes nós ouvimos várias coisas quando nós queremos criar um projeto, ou quando temos um projeto, ou várias pessoas a dizerem que não, isso não vai dar certo, mas tu fazes e dá certo. Já ouvi isso também quando criei a QualityNet. Muita gente fala aqui em Moçambique, por exemplo, de facilidades bancárias. Eu não posso falar das tais facilidades bancárias para a criação de empresas na Suíça, porque eu não precisei e não quis beneficiar disso. Foi uma coisa que não explorei. Por quê? Porque eu sou alérgico a empréstimos. A partir do momento que, há um certo momento da minha vida, quando estava em Portugal, quando a minha vida foi mesmo para baixo, eu me vi envolvido em vários empréstimos e eu sei qual é o sufoco disso. Mesmo com as taxas de juros mais baixas em relação a Moçambique, se pudermos evitar tudo que seja empréstimo, quer seja a nível bancário, quer seja a nível particular, hoje em dia fala-se muito em agiotas, porque o que é que vai acontecer? Tu te tornas a refém dos bancos, quer dizer, tu passas a ser um escravo do banco. Exatamente. O que acontece, eu tinha acompanhado muitas das vezes aqui em Moçambique, é que muita gente faz empréstimos, e é verdade, o banco também precisa movimentar o seu dinheiro, e
lê o seu plano de negócios, o seu business plan, né? Lê e vê que este plano é execuível, o banco acredita, e neste caso, na pessoa que apresenta o projeto. E o que acontece é que nós que desenhamos o projeto desviamos. Foi que é o que se tem falado muitas das vezes. As pessoas desviam, em vez de executar aquilo que executaram, que mostraram no business plan, ou desviam esse valor para fazer isso e fazem ao mínimo. E isso faz com que as pessoas também acabam estando sufocadas. Mas imaginemos numa outra perspectiva. Imaginemos que a pessoa faça um empréstimo e utilize todo o valor para empreender e a coisa não der certo. Passado um tempo a pessoa está sufocada. Então, se nós pudermos fazer tudo o que nós estamos a fazer em termos de empreender com os nossos próprios recursos, com um pouco que nós temos, é melhor. Isso ainda ontem na nossa conferência o César falou disso e é o que eu também defendo. Olha, acho que foi a minha questão. Foi sim. E em termos de sustentabilidade, competitividade, vantagem competitiva, estratégia, deu para perceber que o Bruno deixou claro que não é daqueles que defende a ideia de que o segredo é a alma do negócio, está sempre aberto para partilhar, porque partilhando edifica os outros e também tem um seu retorno nisso, né? Porque entende que o conhecimento é uma energia, uma fonte inesgotável. Quanto mais nós damos, mais recebemos. Então, do seu ponto de vista estratégico, enquanto um gestor, qual é a vantagem competitiva que a QualityNet tem no mercado suíço, e porque não existem vantagens duradouras nem internas? Como é que o Bruno pensa em sustentar a vantagem competitiva que tem hoje, olhando para os desafios vindouros? Assim, só para deixar claro, a QualityNet não investe em publicidades, apesar de estar num mercado altamente competitivo. Como disse, mais de 75 empresas no mercado, para uma população de 30 mil habitantes. Nós estamos a falar de 30 milhões, estamos a falar de 30 mil habitantes, 73 empresas. A nossa vantagem, nós usamos o nosso truque, é a qualidade dos nossos serviços. É uma coisa que eu digo abertamente. Até amanhã podemos até perder um cliente por falta de qualidade. Mas em 8 anos de funcionamento da QualityNet, nunca perdemos um cliente por falta de qualidade. Já perdemos clientes, mas por outros motivos, mas nunca por falta de qualidade. E a inovação também. Hoje em dia nós conseguimos, vou dar um exemplo assim prático, hoje em dia conseguimos limpar vidros com os pés no chão, sem termos que levantar gruas nem andaimes, mas conseguimos limpar a partir do chão até 10 metros de altura. Hoje em dia estamos a limpar, a QualityNet é uma empresa ecológica. Hoje em dia estamos a limpar somente com água. Estamos a investir em máquinas a vapor. Quer dizer, estamos também a ajudar o bem da natureza. Então, quando tu vais para a casa de alguém, por exemplo, de idade, a primeira coisa que ela procura saber: com que produtos é que vocês vão limpar a minha casa? E nós vamos com água. Só com água. Sim. Porque o que é que acontece? Aquelas máquinas, para além de limpar, desinfetam. E a nível de custo de execução de trabalho é quase mínimo. É verdade que o custo de início, as máquinas são muito caras. Exatamente. Estão acima de $4.000. Mas vale a pena porque nós estamos a acompanhar a evolução. E a QualityNet é uma empresa que acompanha a evolução. Esse é que é o nosso trunfo. Muito bem. Fale-nos um pouco do quão estratégico e constitui um diferencial competitivo a questão de adotar a prática ESG, isto é,
sistemas de gestão transparentes, preocupação com o ambiente, como estive aqui a referir, e questões também de governança, transparência de governação, prestação de contas. No mercado como a Suíça, quão importante é o empreendedor começar a tornar-se cada vez mais preocupado com considerações a nível ambientais, sociais, de governação? A Suíça é um país que vive da transparência. Ali é tudo, mesmo a nível de governação, é tudo transparente. Eu não sei se sabes, mas eu fui um mini deputado lá na Suíça, mas também não fui atrás. Alguém veio e faço parte do Partido Socialista Suíço. E uma das coisas que eu queria perceber, fugindo um bocado do nível empresarial, mas depois faço essa junção, é que eu queria perceber como é que era primeiro a nível político, como é que as coisas funcionavam. E eu estava numa comuna pequena e eu fui percebendo que eles são transparentes até com a caneta, uma simples caneta que eles compram. Existe transparência. Aquilo que eles querem fazer, nós sabemos, está tudo ali detalhado, cêntimo por cêntimo. E então a minha empresa também não pode ser diferente. A minha empresa tem que ser uma empresa clara. Nós temos que ser transparentes até mesmo com o próprio Estado. Porque, e outra coisa, não sei se estou a responder a tua pergunta. 100%. Okay. Por exemplo, há muita gente que pode empregar pessoas ao negro. Nós chamamos pessoas ao negro pessoas sem contrato. Muito bem. Olha lá. Mas a Quality Net não faz isso. Porque é contra. Porque ao facto de nós empregarmos pessoas sem contrato, o que é que nós estamos a fazer? Nas próximas gerações, nós estamos a destruir aquilo que é o fundo de pensão para as próximas gerações. E estamos a destruir a pessoa que nós estamos a empregar ao negro. Porquê? Porque aquela pessoa, quando chegar à idade da reforma, o que é que vai acontecer? Terá zero. Então, não é benéfico nem para a pessoa e nem para mim. E nem para uma sociedade no geral. E entrando já para a empresa a nível de ecologia, também estou a ajudar a sociedade. Se nós todos estivermos nessa perspectiva e virmos as coisas nesse sentido, estaremos a ajudar as nossas sociedades vindouras. Não podemos ser egoístas quanto a isso. Hoje em dia vemos muito sobre a alteração climática, várias coisas que têm, vários fenómenos que têm acontecido, cheias, ciclones e tudo mais. Isto porquê? Porque nós, talvez os nossos pais, os nossos avós, talvez não tiveram consciência quanto a isso. Mas hoje chegou a altura de nós todos pensarmos em conjunto quanto a isso. Eu vejo aqui que existe uma grande preocupação até dos moçambicanos. Há uma coisa que eu aprovei a 100%, fiquei admirado. Hoje em dia é proibido, passei a saber que é proibido beber cerveja, por exemplo, com uma garrafa na praia. O que é que isso é? Isso é uma mensagem para nós. Isso quer dizer que as coisas, não podemos só ver as coisas lá. As coisas boas aqui também têm estado a fazer. Há muita coisa boa que Moçambique está a fazer. Isto porquê? Porque essa mensagem está a passar. E se nós, jovens, pudermos também passar isso para os nossos filhos, exatamente, como é que será Moçambique daqui a 30 anos, daqui a 40 anos? Será uma Suíça. E é nesse foco, é com essa ideia que eu tento avançar, mesmo a nível empresarial, mesmo a nível pessoal. Muito bem. Fala-nos um pouco da experiência de ser escritor, enquanto autor do livro Construir o Meu Futuro. Há, por um lado, uma pressão pessoal
que reside em si por estar agora a colher o feedback, e pela qualidade que o livro tem. É uma qualidade que é intrínseca enquanto um valor que o Bruno carrega. Certamente já está a ser questionado, perguntado, as pessoas já vão pedindo um segundo livro. Queria perceber quão trabalhoso, como é que se escreve um livro na tua própria experiência. Quão difícil foi traduzir em palavras, a imaginar como é que o leitor poderia compreender e conseguir traduzir. Isso pode ser um pouco neurolinguística, né? A mensagem está gravada em ti, e depois converter isso em palavras, e em palavras possam ser perceptíveis às pessoas. Na sua experiência, como é que é isto de escrever livro? Como disse, já existia essa vontade há algum tempo, e eu tive a sorte de receber o convite do editor do livro, que é o Camilo Baú, e juntos tivemos uma conexão. Tivemos muita coisa em comum, e talvez por isso é que o livro tem a qualidade que tem, porque é a mão dele lá que está lá, é a correção dele que está lá, é a linha editorial que está lá, que ele descreveu, e juntos dissemos: olha, como é que vai ser lançado o livro? Vamos criar, por exemplo, uma editora, e criamos juntos a Copai Editora, e o primeiro livro foi mesmo Construir o Meu Futuro. E não foi fácil passar o que estava de dentro para fora. O primeiro não foi exigente, mas eu pedi-lhe, mas é uma pessoa compreensiva. Quando eu disse há dias que não, então Bruno, como é que é? Já temos os textos, coisas. Porque há partes que me emocionavam e eu não escrevia, e eu não queria escrever. Há partes que eu não conseguia escrever. Principalmente aquelas passagens de sofrimento, de coisas que me marcaram, que me faziam chorar. Eu não conseguia, eu ficava, não quero escrever sobre isso, porque eu queria esquecer. Mas o fato de eu ter escrito aliviou-me bastante, porque eu libertei o meu coração. Eu não sabia que isso seria possível, mas aconteceu comigo. Muita coisa que eu passei mal, eu fui ali depois de escrever o livro. Quando escrevi o livro, há passagens que eu chorava. Há dias, eu lembro de todo mundo, por exemplo, cá vou dar só um exemplo prático. Cá em Moçambique, pensa, quando a pessoa está fora, está bem. Mas a maior fome que eu passei não foi em Moçambique. Porque eu tinha os meus pais que faziam de tudo para não lhes faltar nada. Mas a maior fome que eu passei foi em Portugal, quando eu não tinha ninguém. E ficar dias sem comer, até ir roubar comida dos meus colegas que viviam na casa. Eu e um amigo meu, nós vamos morrer à fome. Então, quando eu estava a escrever sobre esse período, foi muito difícil para mim, mas muito difícil mesmo, porque eu estava a voltar, estava a reviver aquela situação toda, porque exigia concentração. Às vezes falávamos assim a rir sobre aquela situação. E por que simplesmente não saltaste essas partes? Por que sentiste que havia necessidade de enfrentar aquela dor? Porque poderia simplesmente... pode haver dois tipos de escritores. Quem escreve bonito para ser aceito e vender, e quem escreve a verdade, bonita ou não, mas que é fiel àquilo que foi, né? É verdade. Quando eu escrevi o livro em português, eu queria que muitos moçambicanos o lessem. Queiramos como não, Moçambique passa-se fome. Existem, vai lá, pessoas que passam fome. Isso é notório. Era no sentido de dar uma esperança a essas pessoas. Vocês estiverem nesta situação, vocês, um dia vai se abrir, nem que seja uma janelinha, vocês vão conseguir ultrapassar. Depois de ser lançado o livro, recebi várias, até hoje recebo chamadas, mensagens
eu estou a passar exatamente por isso. Afinal, eu posso conseguir. É preciso partilhar estes momentos. Tu não queres. Eu acho que há uma coisa que eu costumo dizer a várias pessoas: o sofrimento é imensurável. Eu não posso estar aqui a dizer que, olha, eu sofri mais que tu, ou tu sofreste mais que eu. Isso não existe. Sofrimento é sofrimento. Não interessa como é que a pessoa está a sofrer. Exatamente. Então, é preciso passar essa mensagem e dizer às pessoas: isto aqui não quer dizer que eu fui o mais sofrido, mas o que quer dizer é que tu podes estar a passar nesta situação e podes conseguir ir avante. Isso. Ok? Yeah. É mais ou menos isso. Okay. Como um líder, qual é o estilo de liderança e a escola de liderança que o Bruno Pinto criou? Enquanto fundador da QualityNet, e o papel do empreendedor é mesmo criar, desenvolver um código de valores, princípios, que faz a cultura organizacional, para que ele ser um guião, um espelho de comunicação entre o líder e o liderado. Queria compreender que escola de liderança é esta do Bruno Pinto e qual é o papel da humildade nesta escola de liderança. Assim, a minha liderança é quando eu tenho que estar no meio dos meus colaboradores. Essa mostra a liderança. Fazendo também. E estou com eles, mostro aquilo que sei e também sei ouvir aquilo que eles me têm a dizer. Então, só esse fato de saber ouvir e aprender com eles, não estou ali como um rei. Esta é a minha empresa, eu é que mando, eu é que sei. Senão não estaria ao patamar em que está. Então, eu gosto de interagir com os meus colaboradores. Claro, existe aquele respeito, mas eu me sinto. Há uma coisa que se costuma dizer: não existe amizade entre patrão e colaborador ou entre líder, mas existe uma boa comunicação. Sou transparente com eles e, aliás, eu não é a mim de estar a falar daquilo que eles não cabe a mim, aquilo que eu dou a eles, se eles estão satisfeitos ou não, mas eu tento fazer, por exemplo, ver. Há várias empresas que eles podem ser da minha empresa para uma outra empresa. E eu digo: vocês estão na QualityNet há muitos anos, alguma coisa se passa. É que se sentem bem. Para quem não se sente bem, se retira. E a liderança que eu tento fazer é uma liderança de proximidade com os meus colaboradores. Muito bem, excelente. Uma última questão, mesmo por questões de tempo, limitação de tempo, gostávamos de compreender como é que o Bruno prepara-se dia a dia para fazer seu trabalho e manter esta positividade. Por um lado, positividade, por outro lado, gostar do risco, procurar o risco até certo ponto, para fazer do risco outras oportunidades, para, em meio a essas dificuldades, as pedras que lhe são arremessadas, críticas, juntá-las, fazer escadas para continuar a crescer. Isto é, aprender na base das falhas, do erro, da crítica. Então, que tipo de preparação é essa? Digo preparação em termos mentais, físicos, emocionais, espirituais. Como é que o Bruno prepara-se dia a dia para fazer esse trabalho? Eu sou uma pessoa que acordo todos os dias satisfeito e todos os dias grato pela vida. E inspiro-me bastante para tudo que faço com a minha família. Antes inspiro-me até hoje, né? Os meus pais, quando estava junto deles aqui. Mas agora que criei a minha família, eu sou uma pessoa de família. E essa é a minha inspiração. É por isso que eu consigo alcançar os meus objetivos. Porque eu me sinto uma pessoa feliz. Há quem possa dizer: mas claro, tu vives na Suíça, como é que não te sentirias feliz a viver na Suíça? Mas eu, quando vejo no mundo já, há bilionários, milionários que são tristes. Não têm
este contacto com a família. A família é o que me dá mais força. E é o que eu incentivo a todos os empreendedores, empresários que queiram chegar longe na família. Busquem forças na família. Partilhem o vosso conhecimento com a família. Esposa. Faça a tua esposa a tua melhor amiga. Diga, faça. Fale dos seus planos. Por vezes quem está de fora tem uma melhor observação. Eu costumo dizer que a minha esposa é a minha coach. Eu costumo dizer, não, digo sempre. Porque é ela aqui. Está ali a observar tudo. Os meus passos. Tudo que eu faço. Ela mesmo trabalhando, não trabalhando diretamente comigo, ela conhece toda a empresa. Muito bem. Porque ela vê a necessidade de conhecer. Os meus filhos, eu tento incutir também essa coisa. Por que o pai está aqui? Esse propósito. Por que o pai está aqui a criar isto? Por que o pai fez isto? E eles vão consumindo, vão bebendo daquilo, desses valores. Não só, quando estamos em família, nada sai. Eu costumo dizer que a família é um ciclo fechado. Tudo que se fala fica dentro da família. E não há fuga de informações e tudo mais. Quando nós andamos aí fora, dispersamos-nos da família e precisamos buscar forças no outro sítio. Quando não temos aquele sítio connosco, o que acontece? Acordamos moribundos. É nisso talvez que é nisso que eu posso isso que eu posso dizer. Ok, excelente. E onde como é que as pessoas podem seguir mais sobre o trabalho do Bruno? Como é que podem se inspirar? Eu, por acaso, ontem tentei ver se associava o nome Bruno Pinto quando fazia uma publicação no LinkedIn. Não encontrei. E eu disse, uau. Mas pronto, do ponto de vista de outras pessoas, como é que as pessoas podem acompanhar o trabalho, ter mentoria, aconselhamento, inspiração, estarem próximos, ainda que seja à distância, por via das tecnologias? É assim, eu não partilho muito, mas agora é uma questão de tempo e por outros motivos também. Tudo que tem a ver com, apesar de ter essa filosofia de partilha de conhecimento, a página, se for já para a página da Qualitynet, não há quase nada, porque nem é o meu meio publicitário. Eu podia meter aquilo em ativo e fazer um boost para ter clientes, mas os meus clientes, eu procuro ganhar clientes, como é que se chama aqui em Moçambique? Boca a boca. Nós dizemos bucha ao rei. Esses são os meus clientes, sabes? São os meus melhores clientes. Então a minha empresa está a crescer graças àquilo que as pessoas vão dizer às outras pessoas. É esta empresa. Eles são assim, sabe? Por isso é que nós ganhamos clientes. Não faço publicidade. A última publicidade que fiz foi em 2017. E então não quero fazer publicidade na minha empresa. A minha publicidade é o saber fazer. E para acompanhar, respondendo à tua pergunta, para acompanhar, talvez neste movimento que estamos a criar agora, o Começa Onde Estás, é um projeto bom para metermos lá tudo o que nós fazemos e que as pessoas possam acompanhar o Bruno Pinto, o Sandy, a Paula, o César, a Zelma, pessoas estão a fazer, o Ivan da Status Graphics, o Mars da B+, o Mercer da Cosméticos. Então, talvez criar uma plataforma exata para isso, porque não prometo nada, não prometo estar a partilhar muita coisa, porque não tenho tempo e prefiro que sejam assim. Naquele meio posso partilhar aqui, talvez fora do meio em que eu vivo, mas não com publicidade, mesmo como se fosse partilha mesmo. Só partilha. Ok, muito bem, queremos muito agradecer. Este tempo soube há pouco, mas foi muito apreciável do nosso lado, por ter partilhado consigo a sua história, que inspira muitos, inspira a mim próprio. E queremos assim desejar muita força para o resto do ano que tem pela frente, e que o nosso bom Deus continue a
premiar-te com muita saúde, né? Tornando possível viver todos os sonhos que tens e os futuros também que ainda aguardam, os destinos e os futuros que ainda aguardam pelos tempos vindouros. Muito obrigado eu por me receberes nesse sítio tão apetecível, tão desejado que eu gostava de estar. Já, a melhor maneira de terminar as minhas férias não poderia existir. Obrigado a ti, obrigado à tua equipe e até breve. Mas desta vez convido a ir lá à Suíça e veres o que é que nós estamos a fazer e a motivar, quem sabe, alguns jovens também a saírem fora, fazerem as coisas fora. Se acharem que isso lhes motive, se querem desenvolver a sua empresa fora, eu acho que tu és o líder ideal para isso e passa essa mensagem também, que é boa. Vamos lá, ver outros mercados e estaremos a desenvolver o nosso país também. Excelente. Muito obrigado, Sam. Muito obrigado. Estas lições encontram disponíveis em nossos arquivos digitais, página Facebook António Centras Oficial, nosso canal YouTube António Centras LDA e nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.